Mestre Léo Imamura, esse ano o senhor completou 20 anos no clã Muay. Hoje o senhor é mestre sênior, reconhecido internacionalmente, responsável por centenas de pessoas e responsável pela Muay Wing Chun na América do Sul. Nós podemos considerar o Wing Chun como arte marcial? Bom, o Wing Chun, dentro da concepção original de arte marcial, sim. Porque quando nós falamos de arte marcial, nós estamos nos remetendo à estratégia chinesa, no caso da nossa arte. Infelizmente, hoje, o termo arte marcial caiu num jargão que representa tudo isso que nós vemos por aí na mídia, que está muito associado à violência, está muito associada a esses vale-tudos e tudo mais, que não representa a essência das artes marciais. Por isso que, quando nós nos referimos ao Wing Chun, nós sempre associamos a um sistema de inteligência estratégica, visto que a ideia central é utilizar os movimentos corporais de combate simbólico como instrumento para um fim maior, que é justamente a inteligência marcial. Qual seria a concepção chinesa para sistema? Sistema, em chinês, é um conjunto de elementos que identificam ou representam ou antecipam tendências. Então, muito diferente da concepção de sistema que o Ocidente tem. A arte marcial Wing Chun, ela é muito famosa. Essa arte marcial foi criada e desenvolvida por uma mulher. E o que isso representa para o seu trabalho? O mais importante com relação a essa atribuição que nós damos, a atribuição da cultura chinesa para a estratégia, ela pode ser considerada única. A feminilização da guerra significa a importância dos valores considerados femininos, tipo percepção, antecipação, sustentabilidade, como fatores essenciais para o sucesso dentro de um combate. Então, daí eu vejo a grande importância dessa atribuição do sistema Wing Chun ter sido fundada pela fundadora em Wing Chun. Como uma arte tão antiga pode ter valia nos dias de hoje? Porque o ser humano, independente do seu momento, ele passa sempre pelos mesmos desafios, principalmente quando nós nos referimos ao desenvolvimento humano. Então, por isso que uma prática como o Wing Chun, que aliás tem como ênfase o trabalho corporal, permite com que nós dissolvamos essa dicotomia, né, pensamento-ação, e tenhamos uma nova dimensão de reflexão com relação ao conhecimento. Hoje nós vemos uma importância muito grande com relação à cultura livresca, ou seja, a transmissão de todo o trabalho através dos livros, mas através de práticas como o Wing Chun, nós temos o conhecimento sendo transmitido através do próprio corpo da pessoa, ou seja, aquele instrumento que a natureza nos deu para que aprendamos sobre a vida. Então, essa arte marcial, o aprendizado, elas são feitas via corpo. Você não tem nenhuma informação escrita a respeito dele? Não, existem as informações escritas, mas elas são suplementares. Todas essas informações, elas vêm para complementar a experiência corporal, que é primordial. Assim, isso é importante porque todo esse conhecimento não faz uso de retórica, de convencimento para um determinado aprendizado. Todo esse aprendizado ele vem da própria experiência que a pessoa vivencia com o seu próprio corpo. É muito interessante isso que o senhor está colocando, porque a arte marcial, como nós vemos, ela muitas vezes está só focada em defesa pessoal. E o senhor está falando dentro de um processo que é o desenvolvimento humano. Como é que esse processo se dá em função desses dispositivos corporais? Porque quando nós estamos frente a um combate simbólico, a uma situação de crise, a tendência é nós nos dissociarmos e isolarmos dos outros.
como esses dispositivos corporais exigem uma percepção do outro, visto que toda ação do combate é uma interação entre dois polos, então com isso nós temos um treinamento psicomotor, ou seja, emocional corporal, para que um preste atenção no outro, inclusive em situações de crise. E aumentamos isso dentro de um processo progressivo de imprevisibilidade, ou seja, começamos com atividades de alta previsibilidade até práticas de pequena ou baixíssima previsibilidade. Com isso, nós desenvolvemos, através de prestar atenção nas ações do outro, uma capacidade de antecipar tendências que podem acontecer dentro de um determinado cenário. Então quer dizer que com essa prática a pessoa ela pode ficar mais inteligente? Se nós considerarmos que inteligência é essa capacidade de antecipação para resolvermos situações de crise ou situações que nos levem a soluções sustentáveis, então nós podemos dizer que sim. Como eu havia mencionado anteriormente, o Grão-Mestre Moyato foi um dos grandes expoentes dessa arte no Ocidente. Como é que se deu o seu encontro com ele? O primeiro contato que eu tive com o Grão-Mestre Moyato foi através de suas obras e num encontro casual, embora as pessoas dizem que casualidade não existe, mas um encontro que eu tive com ele em Nova York quando estava a caminho da China. Então isso fez com que esse encontro foi tão marcante que isso fez com que eu retornasse depois da China para me tornar seu discípulo. Grão-Mestre Moyato, com certeza toda a formação dele foi em função do pensamento clássico chinês. E a sua, na época, era em função da sua formação ocidental. Houve choques nesses seus primeiros anos de aprendizado do Wing Chun, em relação à sua formação pregressa? Sem dúvida, porque nós sempre nos valemos das nossas referências iniciais para reinterpretar o novo. E a cultura chinesa é a cultura mais distante, onde talvez os pontos de contato com a nossa cultura sejam mínimos, para não dizer inexistentes. Então isso realmente dificultou muito a compreensão da mensagem e do trabalho de Grão-Mestre Moyato. Felizmente, ele, que é um grande mestre, permitiu que através da convivência eu pudesse compreender essa característica ou as características da cultura chinesa. Quais foram as necessidades que levaram o Grão-Mestre Moyato a criar essa denominação Moyao Wing Chun? A denominação Moyao Wing Chun, ela decorre da necessidade de reafirmação das características do sistema Wing Chun antes da sua internacionalização, antes dele vir da China para o Ocidente. Como eu disse para você, essa diferença cultural fez com que nós interpretássemos o sistema Wing Chun de uma maneira que não diria equivocada, mas diria parcial. E quando o Grão-Mestre Moyato ele enfatiza a importância da transmissão pura, ou seja, da importância de nós vivenciarmos a experiência e não recebermos o conhecimento pronto, isso fez com que ele elaborasse o que hoje nós chamamos de denominação Moyao Wing Chun. O senhor poderia ir um pouquinho mais a fundo dentro dessa característica da transmissão pura? A transmissão pura, ela tem duas características essenciais. Uma, que ela é indicativa, ou seja, nós não impomos o conhecimento, nós apenas propomos o conhecimento, nós apenas apontamos uma direção. E também provocativa. Além de nós indicarmos, criamos ambiência para que a pessoa corra atrás e procure por ela mesma. Ou seja, proporcionando assim que ela aprenda por si mesma. Então não existe uma pretensão de professorar sobre um conhecimento. Mesmo porque eu acredito que nós não estejamos em condições disso.
mais importante do que professorar sobre um conhecimento é propiciar que o outro aprenda. Então, essa é a grande característica da transmissão pura. Aprenda com a sua própria experiência. Isso quer dizer que a pessoa, então, ela vai pensar diferente do senhor? Sim, eu acho que essa é uma das grandes características da transmissão pura, a diversidade de pensamento. Né, que até aqui no Ocidente hoje, em função da globalização, está sendo visto como, ou sendo vista como uma vantagem estratégica. O caso da femininização da guerra, então, ela seria uma vantagem estratégica dentro desse processo de aprendizado? Sim, porque através desse processo da feminização da guerra, temos condições de antecipar a tendência. Quando nós antecipamos as tendências, nós temos condição de perceber aquilo que é chamado de momento estratégico. Aquele momento antes que uma tendência se manifeste. Então, nesse período entre o início de uma tendência e a sua manifestação, é onde o estrategista chinês deve atuar. E é isso que o praticante de Wing Chun faz. Ele é treinado a identificar esse momento estratégico. O programa Moyal Wing Chun de inteligência marcial, ele foi um programa que foi desenvolvido pelo senhor. Qual foi o papel do grão-mestre Moyat na confecção na idealização desse programa? O grão-mestre Moyat, em 2000, ou seja, poucos meses antes de falecer, ele me solicitou que nós desenvolvêssemos um instrumento para a denominação Moyal Wing Chun, ou seja, um programa de instrumentalização da denominação Moyal Wing Chun. Então foi isso que nós procuramos desenvolver, e em 2003 nós lançamos esse programa, que é o programa base hoje da Moyal Wing Chun Martial Intelligence. Ou seja, o programa ele tem como objetivo a perpetuação desse legado ou não necessariamente? Não necessariamente, porque é interessante observar como que esse legado ele é atual e vai ser sempre atual, porque essa importância da transmissão pura ela tem sido valorizada ao longo de toda a história da humanidade, só que muitas vezes ela é deixada em lugares não tão evidentes. Mas é importante que cada um tenha capacidade de identificar sua vocação, tenha a condição de identificar a importância da sua existência. Daí o valor da denominação Moyal Wing Chun no que concerne a transmissão pública. Quando é que a Moyal Wing Chun chegou no Brasil? A Moyal Wing Chun como instituição chegou ao Brasil em 1988 com a fundação da família Moyasan, que é a família na qual eu lidero. E desde então nós tivemos o privilégio de ter uma adesão muito grande de pessoas muito significativas que hoje têm contribuído para que o Wing Chun continue a ser desenvolvido no nosso país e em outros países como Argentina e Estados Unidos. Como que o grão-mestre Moyat via essa chegada da Moyal Wing Chun no Brasil? Olha, ele via com muito otimismo e total apoio, porque ele via como que o brasileiro era um povo que estava muito aberto à cultura chinesa. E mais do que isso, estava aberto a não querer se transformar num chinês. Estava aberto a aceitar a cultura chinesa para que pudesse fazer esse contraponto que é tão importante para que nós possamos conhecer melhor a natureza humana. Dentro do treinamento do Wing Chun, existe a questão da repetição simplesmente de movimentos durante o aprendizado? Porque muitas vezes nós trabalhamos entre você decorar e repetir. Decorar e repetir. Como isso se dá dentro do estudo da arte marcial, ou especificamente do Wing Chun? A repetição mecânica, ela não é tão importante para nós, porque entendemos que a cada movimento não existe uma repetição do igual, mas uma renovação do semelhante.
Então, por mais que é parecido, nunca é igual. Não existe o que nós chamamos de rotina. Tudo é sempre um processo novo. E a mente ela tem que estar sempre atenta, porque muitas vezes a diferença entre um e outro é muito sutil. Se nós encararmos isso como uma repetição, nós estaremos sempre repetindo igual e com isso não percebendo aquelas nuances que vão caracterizar a feminização da guerra, para perceber a transformação e a mudança, né, dos cenários ou de cada situação. O que o senhor vislumbra para o futuro da Montreal Winthrop no Brasil? Olha, eu identifico um amadurecimento das gerações posteriores para que cada vez mais possam inserir o Wing Chun no seio da sociedade, para que assim toda a sociedade brasileira possa usufruir da prática do Wing Chun, independente da sua origem, ou seja, o fato dela ser chinesa só vem até a contribuir para que nós brasileiros possamos até apreciar mais a nossa própria cultura. O senhor vê então um papel social muito importante da Montreal Wing Chun? Sem dúvida, né? E social, individual, porque nós não podemos separar as coisas. Cada indivíduo se relaciona com outros e então esse papel é um papel que, embora seja social, nós atuamos em cada indivíduo, cada um dos membros que participam do programa Montreal Wing Chun de Inteligência Marcial. Mestre Nomura, muito obrigado. Obrigado a você, Mestre.